Fazendo mais um vídeo para desfazer o mal-entendido, mostrar os hematomas. Continuam entrando aqui na minha casa. Esse lado da minha cabeça está dolorido. Ó, isso aqui é marca, isso aqui são provas. É por isso que eu venho mostrando isso aqui todos os dias. Ó. Olha aqui, ó. São provas. Isso aqui não estava ontem. São provas das pancadas que a gente recebe quando está dormindo. Então, gente, no meio dessa situação toda, desse bullying, desse castigo, dessas invasões de domicílios, nessas crianças sendo abusadas, desse tal de canal de humilhação que eles têm aí, dessas conversas todas que eles inventaram, dizendo que é um jogo, que é divertimento de gente rico, que é para controlar o povo, pro prefeito. Isso tudo, gente, assim, eles dizem que o povo tem que ser controlado. Eu acho, na minha humilde opinião, que o povo não tem que ser controlado. O povo tem que ser respeitado e o povo tem que ter os seus direitos protegidos, para que tudo vá bem, para que tudo corra bem. Agora, como é que entra um governante, né, um prefeito, assume a cadeira da prefeitura, quer que o povo seja ostracizado, seja espancado, as crianças bulinadas, pai e mãe apanhando, pai trabalhador morrendo, assassinado, para controlar a população, dizendo o povo da Dona Maria Elvira que tudo isso tem que acontecer para que o povo seja controlado. Isso não é controle não, gente. Isso aí é praticando crimes para não ser processado. Isso não é controle. Isso é para praticar crimes, isso é para abusar de criança, é para invadir domicílios, é para abusar das crianças do povo, para assassinar gente inocente e não ser preso. Porque o povo não tem que ser controlado, não. O povo tem que ser ajudado. O povo tem que ter os seus direitos protegidos. O direito de ir e vir, o direito à escola, o direito à criança dormir sem ser bulinada, o direito da criança com deficiência frequentar uma escola sem sofrer perseguição. São isso que tem que acontecer para que tudo corra bem dentro de uma comunidade, dentro da cidade. E não o contrário. Porque quando esse tipo de coisa acontece, quando um pai de família é assassinado, a culpa foi de quem? Foi do prefeito, porque foi ele que autorizou. Porque já contaram aqui que tudo que acontece em assaltos, em roubos, o prefeito está sabendo. E se aconteceu o assalto, foi porque ele autorizou. E se aconteceu o assassinato, foi porque ele autorizou. Agora, por que o prefeito não pega a pessoa que chegou lá... Ah, prefeito, mas fulana fez isso, aquilo outro, mostra lá uns áudios fake, uns vídeos fake. Aí a pessoa tem que sofrer um castigo, que a família tem que sofrer, a família... chame a família aqui, vamos resolver aqui. No instante essa porcaria tinha terminado. Mas não. Aí vem uma doidinha, dá um chá de namoro pro prefeito, para não dizer outra coisa, né? Todo mundo sabe o que é. Dá um chá de namoro no caboclo, no prefeito, ou quem trabalha lá dentro da prefeitura. E, né?
seduzindo o prefeito com uma história de governo, com uma história que tem que controlar, numa história que tem a pessoa tem que sofrer, porque a pessoa tem que saber respeitar, leve na delegacia. Já que é para aprender a respeitar, leve lá na delegacia. Se tivesse feito isso no primeiro fuxico tinha acabado a porcaria. Mas não. Aí dizem que o povo tem que ser controlado, o pai de família tem que ser controlado, criança com autismo, criança com deficiência tem que ser controlado, pai e mãe, trabalhador tem que ser controlado, dona de casa tem que ser controlada. Se não faz nada, como é que um povo que não faz nada, que não disse nada, tem que ser controlado? Gente, isso aí é uma loucura muito grande. Isso aí são atos cognitivos para as criaturas ganhar dinheiro e para as criaturas subir em cima da cabecinha, ó, de quem está lá governando. Senhor prefeito, o povo não tem que ser controlado, não. O povo tem que ser ajudado. O povo tem que ser acolhido para que tudo corra bem. No primeiro fuxico que chegaram para o senhor, olha, porque fulana falou do senhor, fulana falou do seu pai, fulana falou não sei de quem. Mostra aí, que eu tô cansada de ver. Eu tô passando na rua, tô cansada de ver. Os caboclos mostrando áudio fake e vídeo fake. Olha, porque. E os outros falando, não, mas vai ter que aprender. Vai ter que aprender o quê? A coisa mais fácil hoje em dia é o povo montar vídeo. Vídeo fake. Áudio fake. A coisa mais fácil que tem. Todo mundo tá fazendo isso. Mostrou áudio fake, vídeo fake, chame lá a delegacia. Vem aqui, vamos lá na delegacia. Você com seus áudios fakes e a criatura quem você está acusando. Vamos lá na delegacia. Era rapidinho, essa história acabava. Mas não, vai dar ousadia para mentiroso, caluniador, falso. Em troca de... Todo mundo sabe, né? Em troca de... Que tem uma turminha aí de novinha se juntam dizendo eles que é para controlar o prefeito. Aí eles dizem pro prefeito que é para controlar o povo e fala na turminha deles, combinando ali, dizendo que é para controlar o prefeito para ele fazer tudo que eles querem. Para controlar o prefeito, controlar o vereador e o povo sofrendo por uma coisa que não fez. As crianças sendo bulinadas e filmadas e mandando os vídeos dessas crianças por uma rede de pedofilia por um castigo que nunca, por um motivo que não aconteceu. Então eles falam para os pagantes que estão controlando a gente, que a comunidade é controlada, a comunidade é dominada, e entre eles, são eles que controlam os pagantes. Porque os pagantes fazem tudo que eles querem. Porque os pagantes é que deixam eles praticar o crime. Porque os pagantes é que vão lá na delegacia falar a favor deles quando alguém morre, quando um pai de família é assassinado. Quando é assassinado um monte de criança junto. Quando tem chacina aí de vez em quando, que mata 2, 3, 5, 7, 10 de uma vez, são esses que são controlados para não deixar eles ir para a cadeia. Quem é que são os controlados? É o povo, é a classe trabalhadora, é o pai de família, é a criança indefesa, a criança com deficiência? Ou são os pagantes, que eles praticam crime dia e noite, dia e noite, dia e noite, são praticantes de crime, e os pagantes é que vão lá falar a favor deles lá na delegacia, e o povo sofrendo.
Isso aí é uma loucura muito grande. Vocês têm que raciocinar, gente. Vocês têm que pensar. Vocês têm que usar o cérebro de vocês. Vocês têm que aprender a se desligar de tanto fuxico, de tanta conversa besta. Vocês têm que usar a cabeça de vocês, o próprio raciocínio de vocês, e não deixar que os outros pensem por vocês, não. E não deixar que os outros induzam vocês fazerem as coisas para eles se darem bem. E depois, quando a coisa dá ruim, não, mas foi o prefeito que autorizou. Mas foi o prefeito que disse que era para fazer. Mas foi o prefeito que deu autorização. O prefeito deixou. Vocês têm que aprender a usar o raciocínio de vocês. E não deixar que as pessoas pensem por vocês. E não deixar que vocês façam coisas porque os outros induziram vocês a fazer. Vocês têm que se desligar de tanto fuxico, de tanta conversa besta, de tanta pornografia que induzem vocês a fazer coisas erradas, coisas criminosas, que depois quando a conta chega, não, a culpa foi de fulano, porque foi o fulano que autorizou. Quando chegar uma conversa velha, um fuxico velho, ai, porque fulano precisa aprender, porque ciclano precisa aprender, porque beltrano tem que aprender a respeitar, porque não sei quem tem que ser humilhado. Delegacia. Porque a delegacia foi feita, foi para isso, foi para resolver pendengas iguais a essas. O prefeito da cidade de Ubajara tem que deixar a delegacia fazer o serviço que ela tem que fazer. Parar de passar a mão em cabeça de gente que não quer trabalhar, que passa o dia todo frescando na fuleiragem, inventando conversa, inventando calúnia, difamação, em cima do povo que fica sofrendo, e deixar a delegacia resolver as coisas. Porque tem problemas que a delegacia resolve, mas tem problemas que a delegacia fecha os olhos, tapa o sol com a peneira e pronto. Que nem é o meu caso, que eu tô cansada de fazer denúncias e nada ser feito, e nada acontece. As contas do meu pai continuam bloqueadas, minha irmã continua com a escola do crime, o pessoal da Maria Elvira continua abusando de criança, e nada acontece. Porque os grandes é que estão sendo controlados. E não é o povo não, que sofre não. Senhor Adécio Muniz, filho de Paiva, a cidade de Ubajara não precisa ser controlada. O povo não precisa ser controlado. O povo precisa de ajuda. Criança, pai trabalhador, donas de casa, negros, negras, velhos, crianças, adolescentes precisam ser ajudados, acolhidos, para que tudo corra bem. Esse negócio de que o povo precisa ser controlado, isso aí é uma fantasia muito grande. Isso aí é uma ilusão muito grande, porque o povo não precisa ser controlado, não. Porque quando precisa votar, o prefeito que sobe lá na cadeira, não foi porque os grupos se reuniram para hipnotizar a população, não. A população que vê qual foi o candidato que mais se dedicou, que mais conversou, que mais fez reunião, igual aconteceu com o Adécio Muniz. Porque ele foi o que mais recebeu pessoas, foi o que mais fez reunião com o povo, foi o que mais procurou o povo para conversar, foi o que mais se dedicou. Foi por isso que o senhor ganhou, não foi por causa de hipnose, não foi por causa de controle da população, não. Tire isso da sua cabeça, porque não foi, não. Foi por causa do seu trabalho e da sua dedicação. Agora faça o mesmo esforço para manter os direitos
da criança, do jovem, da adolescente, da dona de casa, do pai trabalhador. Daqui a pouco eu volto para fazer mais um vídeo.